Pra ti, como que foi, assim? Uma história legal até que, tipo, eu tinha uns 11... Não, tinha 11 anos, certinho. E minha mãe perguntou se eu queria ganhar um violão ou um Play 1, na época. Tu queria o Play 1. Óbvio. Quis o Play 1, né, claro. Mas a minha mãe acabou me dando o violão também. Oh, Daí, então, com... Stonks. Dos 11... Não, eu ganhei um Janine. Aquele que eu tenho, aquele que eu dava aula. Meu Até Deus. hoje eu tenho ele, tá? Pô. Só tem um quebradinho, só que eu derrubei uma vez no carro. Quebrou. Pra te ver o nível de sistemático que o rapaz é. Depois a gente entra nesse assunto. Mas vai lá. E daí, dos 11 aos 15, eu tinha um amigo ali que tocava alguns rock, então eu aprendi a tocar alguma coisa do Green Day, Charlie Brown Jr., alguma coisa assim, as músicas mais emotivas. E Come a Zoar, né? Que é clássico. Primeiro. Só que eu não gostava muito, que tipo, não tinha onde tocar. Aprendi a tocar algumas músicas que eu curtia, assim, nem me lembro direito o que eu tocava. Mas daí com 15 eu tava aqui já, daí a gente... Foi ali pelo segundo ano, acho que foi, quando a gente começou a ser mais amigo. E daí tinha um pessoal da igreja, vocês tocavam na igreja, né? Então, tipo, meio que eu já sabia tocar, assim, os acordes e tal, mas não tinha muita prática, assim. Então, ali foi onde eu comecei a me incentivar mais, porque daí eu tinha onde tocar, então né? eu fiz parte disso. Eu achei que já tinha sido uma coisa mais... Não, mais porque daí em antiga, Carazinho assim. eu não conhecia ninguém que tocava. Mas e aí, tipo, hoje você é compositor. Eu sei que tu pulou uma parte aí, né? Foi ali do ensino médio pra igreja e tal. Mas hoje você lida com composição, né, de trilha sonora. Né? Como foi esse processo? Conta um pouquinho, assim, desse caminho que tu percorreu desde que teve esse estalo com a igreja, essas coisas de tocar em banda, coisa assim, e como foi indo pra esse caminho, assim. Não, mas tá certinho, mas tipo, a história, esse comecinho, né? Naquela época, ali em 2008, 2007, 2008, eu não sei bem certo. Logo que eu comecei a tocar mais violão, assim, eu já comecei já a compor músicas, tanto músicas cantadas, fiz a minha primeira instrumental e tal. Então, tipo, desde o começo comecei a tocar mais sério, assim, mais frequentemente, não, mais sério. E já trouxe a parte de criação, porque, tipo, eu já gostava, sempre gostei muito de parte de criação, assim, desde quando eu me lembro. Tipo, eu gostava muito de desenhar, entre os 10 e os 15 anos, eu desenhava muito, fazia histórias em quadrinhos, os personagens e tal. Acabei jogando fora. Eu lembro que tu não foi... Tu não fez uns... Não é charge... Mas tu não fez uma história em quadrinho para o jornal que tinha aqui na cidade? Isso, mas isso foi depois. Depois quando eu foi mais tarde? Depois, não, porque eu tinha 15 ali, eu nem trabalhava. E daí, então eu gostava muito dessa parte de desenho, eu gostava já de criar. Então quando eu vim pra música, eu já trouxe esse negócio de criação também. Acontece o que daí? Fui criando algumas músicas, mas tipo, passou não só ali, mas também mais pra frente depois, eu não sabia onde aplicar aquelas composições. Então, tipo, não sabia que dava pra trabalhar com isso. E também não sabia, tipo, compus aqui as músicas, mas usar onde? Então, tipo, eu comecei a usar algumas músicas, composições na igreja ali, tá? Mas as tuas primeiras composições já foram assim na igreja ou foi algo que antes tu já tinha feito alguma coisinha pequenininha, assim, pra uma namoradinha? Uma coisa assim? Não, eu não, porque daí foi na época ali que a gente começou a ser mais amigo, eu não sei se foi bem na época que eu comecei na igreja, mas foi por ali, assim. Então, tipo, talvez as primeiras não tenham sido, mas logo em seguida já foi, assim. E daí como é que foi a transição? Tu quer saber já como é que foi a transição ou fala depois, assim? Não, como é que foi? Vai contando assim o caminho, assim, a respeito das criações que a gente falou que criou pra igreja, né? E aí tu foi depois fazendo links pras outras coisas. Tá, daí nesse meio tempo eu tocava na igreja e tal, então foi pra mim, assim, a melhor. Acho que pra muita gente no Brasil, a igreja meio que é, tipo, o local não só onde tu aprende muitas vezes, mas é a massa da igreja que tu tem aquele negócio de tu aprende, ensaia e apresenta. Aquele ciclo, tipo, toda semana, vamos supor, eu apresentava ali 2, 3 vezes por semana no começo. Então tinha os cursos ali domingo, no sábado, na quinta. Então é uma coisa que tu... Não é aquele negócio que tu fica estudando em casa, só uma banda de garagem pra apresentar uma vez por ano. É uma coisa que tá sempre um ciclo. Então pra mim foi bem importante, a parte de aprendi a tocar baixo, aprendi a tocar outros instrumentos. Então, sempre tocando. Depois eu acabei trabalhando com contabilidade, depois que eu acabei o ensino médio. Que eu gosto muito, né? Dessa parte mais matemática, mais organização, coisa assim. Depois eu trabalhei com publicidade, que eu trabalhei no jornal, eu era designer gráfico, diagramador. Daí nessa parte aí... O que tu tinha perguntado ali antes mesmo? Não lembro agora o que era. Sobre as tuas primeiras composições, assim, a respeito... Das charges, das histórias em quadrinho. Era quando eu trabalhava no jornal. Daí em 2013, eu tava em dúvida se fazia... Era 3, mas eu me lembro só de 2. Se eu fazia publicidade e propaganda, porque eu trabalhava no jornal ali e tal, né? Ou se eu fazia música. Passei nos 2. Publicidade era a minha primeira opção, só que naquele semestre tinha só matutino. Então eu ia ter que viajar de manhã, eu trabalhava, já era casado, não tinha como. Daí eu fui pra música, eu pensei assim, não,
vou pra música mesmo, que é o que eu gosto. E daí, ali fiquei. Daí logo em seguida eu saí do jornal, tipo uns 2 meses depois. Comecei a faculdade. Comecei a trabalhar daí como autônomo, dando aulas de música ali na casa dos alunos. Mas aí tu chegou, ó, eu nunca tinha te perguntado isso, mas tu chegou a se organizar, assim, por exemplo, financeiramente, alguma coisa assim, pra te sair do emprego e tu ia começar a faculdade e logo depois já começar a dar aula, assim, sem muita perspectiva, vamos dizer assim, de como ia ser. Eu fiquei no salário, naquele seguro-desemprego, né? Que me ajudou e tal. Mas eu não me lembro, pra te falar a verdade. Eu não me lembro mesmo. Mas provavelmente não muito, assim. Mas foi um caminho meio natural, assim, É. tu não ficou pesando muitos riscos. É porque ou... quando eu escolhi a faculdade de música, meio que, tipo, foi ali já que eu pensei o que eu quero pro futuro, assim. Quero continuar aqui. Com Eu não pensava... e Não, sistemático. eu tava com publicidade já. Ah, tá. Só que, tipo, eu já tava num lugar que eu mais achava interessante trabalhar na cidade, eu não pensava em sair da cidade e tal. Então, tipo, eu pensei, não, eu acho que eu gosto mais de música. E fui pro lado da música. E daí, fazendo link com composição, né? Quer que eu já fale já depois como é que aconteceu? Não, vamos continuar o que a gente tava falando aí. Daí, daí eu fiquei ali, eu acabei a faculdade de música, daí eu fiz a faculdade de música mesmo em Passo Fundo. Pra quem não sabe, sim, tem uma faculdade de música. A gente aprende coisa teórica também, não é só... Mas a gente não aprende a tocar todos os instrumentos que existem na face da Terra. E não é um bando de drogado. É. Não, Tem um pouco. não, mas era bem pouco. Assim. O pessoal que não acabava. Não, era legal que Queimando os colegas e as colegas. Mas era legal que minha turma era tudo bem certinho, né, o pessoal? E o pessoal, tipo, dos outros cursos fumar lá na janela de você. Não, fumar lá no prédio lá. Então, tipo, ficava que era o pessoal das artes, né? Mas não, vinha o pessoal da veterinária, da biologia fumar lá. E na faculdade de música tinha muito crente, né, cara? Tinha. Muita gente de igreja. E muita gente de tocava música em louvor e erudita coisa. também, coisa assim. Então, tipo, era... Gente mais certinha. Era o pessoal bem